O Fagner pode ser um presente de aniversário para o Cruzeiro? Pode ser considerado um presente? Você acha que pode isso acontecer? Como que você também está vendo essa possibilidade da chegada de um cara tão experiente a esse grupo do Fernando Diniz? Sim, não é um cara que está no seu auge, acho que não vai ser titular do Cruzeiro. O William hoje é bem superior, mas eu acho que é um presente, porque a gente não tem como dizer assim que um jogador que é tão vitorioso e que a gente não viu jogar, não viu como é que vai ser ele no Cruzeiro ainda, que é uma coisa ruim, né? Acho que para compor elenco ele é interessante. Tem a questão dele, é um jogador um pouquinho violento, né? Costuma se exceder ali nas entradas, mas eu acho que... Então, esse ponto foi um ponto que levantamos aqui. Eu queria saber o quanto te incomoda essa fama que o Fagner tem, e não é somente uma fama de nós olharmos o jogo. Números. É uma fama dada e votada pelos próprios jogadores de futebol, que apontaram ele. Foi em 2023, valor, 23, né? Que foi aquela eleição dos... 24, final de 24. Foi 24 mesmo. Reportagem da UOL. Isso. Que os jogadores apontaram o Fagner como o jogador mais desleal em campo. Quanto que isso te incomoda do Cruzeiro estar buscando esse tipo de jogador, ou você vê de uma outra ótica a vinda dele? Eu acho que todos os times têm que ter alguns caras que chegam mais junto, né? Senão um time muito bonzinho também não costuma ganhar muita coisa, não. Né? Mas eu acho que assim, nunca a gente pode ficar... Você não quer ele como genro, né? Não quer ele que eu vou namorar com minha irmã, entendeu? Um cunhado. Nem jogar pelado com eles, nem pode quebrar minha perna lá também. Mas eu acho que os jogadores do Cruzeiro têm que tomar cuidado nos treinamentos, pra ver como é que é. Mas eu acho que tem que ter um jogador que chega mais duro, mas que desde que seja dentro do espírito esportivo, né? Sim. Porque a gente não pode esquecer que futebol é esporte também, não é só ganhar, né? Exatamente. Tem que ter ali uma lealdade também. Ô, Luiz, você gosta desse tipo de personagem? Por exemplo, você queria o Fagner no seu time? Não. Cara, assim, tecnicamente o Fagner, se a gente pegar os últimos anos dele, ele em 2018, que ele teve na Copa do Mundo, não foi isso? Isso, Copa da Rússia. Foi até bem, né? Foi bem, cara, e surpreendente. Foi titular no jogo contra a Bélgica, ele foi por titular na Copa necessidade, inteira. exato. Ele foi titular na Copa, mas dali já se passaram também 7 anos, né? Mas o Fagner, eu acho que ele ainda poderia ajudar, principalmente hoje com 35 anos, pensando em ser um jogador de grupo. Só que assim, eu entendo quando o Mike fala do jogador, você precisa ter um jogador, né, que chega mais forte, que entra na dividida. Só que eu acho que o Fagner, ele passa desse limite, cara. O Fagner passa. Assim, o Fagner não tem mais expulsões na carreira dele porque árbitros não quiseram expulsá-lo. Isso assim, rapidamente aqui, até porque eu estava acompanhando o jogo de perto, né? Atlético e Corinthians do ano passado, ele dá uma entrada no Zarate, que rasga a perna do Zarate. Assim, poderia ter tirado o Zarate do futebol, né? E não foi expulso, cara. Então assim, o Fagner, ele ultrapassa esse limite. Você acha que alguns árbitros relevavam por causa do escudo que ele tinha no peito? Até nós vamos entrar numa discussão que sei lá se vale a pena, viu, cara? Mas a gente vai poder tirar esse teste agora. Ele chegando no Cruzeiro, a gente vai virar agora, a gente pode tirar. Se perder, Aí a gente vai falar assim, mas ele fazia isso aí lá no Corinthians então, e não era expulso. Se afrouxarem um pouco, aí a gente vai ter essa certeza. Mas eu não gosto de entrar muito nessa discussão. Você vê uma coisa rapidinho assim, só que o Fagner, pensando num jogador como ele para a final da Copa Sul-Americana, seria interessante ter um jogador desse na final da Copa Sul-Americana para dar um gás no time. No segundo gol, o Salas não passava naquele lance, não. Só que aí, por isso que ele é uma moeda que você não sabe o lado que cai. Porque também pode ser que no terceiro minuto de jogo ele dá uma entrada e é expulso e acaba com o time. Então, cara, mas assim, ele já chega com todo esse histórico e que é justo. A gente não está fazendo uma fama em cima de coisas que não aconteceram, não é isso. Por isso mesmo, não estou falando que agora vai ser um novo Fagner, mas ele quer isso para ele. Ele não quer uma mudança de comportamento e voltar a ser falado por conta de um aproveitamento. Lembrando, né? Eu entendo que ele vem para fazer uma composição. E muito importante, torcedor do Cruzeiro. Com a chegada do Fagner, em que pese esse histórico, o último ano dele ruim de fato, o Cruzeiro agora sim tem lateral direito, reserva. Isso. Não é um espectro que está lá no banco de reservas, com todo respeito aos jogadores que não estão mais, mas a gente viu que 24 tinham espectros para ser reserva do William.
É só olhar os números também. 64 jogos do Cruzeiro, ele jogou 60. 48 jogos jogando 90 minutos titular. Inclusive um desses jogos em que não podia contar com o William, Ramiro foi colocado como tentativa pelo lado direito. Então o Cruzeiro já mata essa situação. O Cruzeiro agora tem laterais pelo lado direito. Eu acho que ele vai tentar fazer diferente, porque ele já tem essa fama toda. Então a lupa para o Fagner é muito maior. Da diretoria, do departamento de futebol que está trazendo, do Diniz e principalmente do principal patrimônio do Cruzeiro, que é o torcedor. Então ele tem uma missão importante de retomar o seu futebol e de reverter, porque se ele der prosseguimento no que tem sido a carreira dele, em especial o último ano de 2024, cara, as coisas vão ficar difíceis para ele no Cruzeiro. E só pontuando uma coisa, Eltinho, o Valu tocou num ponto muito interessante, que a situação do banco para o William, da reposição, era um jogador que, com todo respeito ao Wesley Gasolina, vai poder se provar lá no Atlético, vai ter uma excelente oportunidade, é um clube muito bacana de se trabalhar, mas ele não conseguiu ser titular na Série B. Então, é um jogador que não conseguiu ganhar a posição na Série B, que era a reposição do William. O Palácio de gente, tanto que ele nem ficou, né? E quando você viu o Ramiro de titular, num jogo que não podia contar com o William, isso realmente mostra que agora tem opção. Escancara o elenco, né? O buraco que tinha no elenco. O Cruzeiro tinha um buraco enorme no elenco ali. Agora tem um jogador que pode ter esse histórico tudo, mas querendo ou não é uma reposição. Um dia que o William tiver convocado, um dia que o William não puder jogar, tomar 3 cartões, ou tiver alguma questão física, tem um jogador lá que pelo menos tem histórico. Gera tranquilidade para todos. Exato. Para todos os lados. Para o técnico, para o torcedor. O William foi convocado, vai ficar 15 dias com a seleção brasileira. Tranquilo, esses 3 jogos aí que o Cruzeiro vai fazer, tá lá o Fagner. Só lembrando assim, o Fagner tem que encarar essa vinda para o Cruzeiro de uma forma de se provar de novo. Porque assim, a forma com que ele sai do Corinthians, um clube que ele é muito identificado, que o torcedor gostava muito dele, ele já sai em baixa, porque ele, vamos lembrar... Só vem porque tá em baixa. Ele era reserva. O Corinthians, se não me engano, pagará uma parte do salário. Metade, cara, né? O Corinthians está fazendo questão de liberar o Fagner. Lembrando que é uma posição que é muito difícil. Se o contrato terminasse final de 24, ele chegaria de graça. É isso. O Corinthians está pagando ainda para ele vir pro Cruzeiro, cara. Então, assim, de novo, uma posição que é difícil de achar jogador. A gente sabe disso. Lateral é complicadíssimo. Então, e com o titular que nem é unanimidade. Que o Mateuzinho também não é lá Corinthians. também, né? Então, assim... Cara, o Fagner ele vai ter que se provar de novo no Cruzeiro. Eu acho que mesmo com 35 anos, ele pode fazer isso, mas ele vai ter que encarar essa vinda para Belo Horizonte dessa forma. Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo. Gente boa do Mar diretamente com o torcedor. E o Jebs elogiou o Cruzeiro e eu elogiei novamente. O Cruzeiro tá muito pertinho, bem pertinho de anunciar o Fagner. Gente boa, de uma tranquilidade! Nunca agrediu ninguém! De graça. Valu, queria saber de você. Aprova o nome do Fagner? Não seria um nome que eu traria para o Cruzeiro, o Elton, porque o Fagner não vem... Eu gosto muito de olhar o cartaz do jogador, qual foi o último recorte dele, né? Ele atuou 41 vezes pelo Corinthians, jogador de 35 anos. Foram 12 amarelos e uma expulsão. O Fagner, recentemente, numa matéria do UOL, ele foi eleito por jogadores de futebol, e aí não é opinião de técnicos, nem opinião de jornalistas, é opinião de colegas de profissão do Fagner. Ele foi eleito o jogador mais violento, né? O Fagner, ele tem condições, eu acho ele tecnicamente um bom jogador, ainda aos 35 anos. Fisicamente é que é a questão. Ele perdeu espaço no Corinthians para o Mateuzinho, que é um lateral direito ok. O Flamengo não fez o menor esforço para ficar com esse jogador diante da proposta do Corinthians. E o técnico do Corinthians acabou falando que não contaria, o Ramon, que não contaria com o Fagner, enfim. Então o último recorte do Fagner não é bom, inclusive num dos poucos jogos que ele participa, contra o São Paulo, ele pisa no tornozelo do Caleri e acaba sendo expulso. Talvez o Corinthians perdesse aquele jogo, mesmo jogando 11 contra 11, mas acaba sendo afetado. Bom, a gente tem que falar de um outro aspecto, né? O Cruzeiro não tem um lateral reserva há 2, 3 anos, basicamente. E num recorte, o fato é que o seu lateral direito não pode jogar 60 jogos na temporada. Ou melhor, pode,
mas ele não vai conseguir render 60 jogos. O William, de 64 jogos que o Cruzeiro teve na temporada 2024, o William atuou 60 vezes, sendo que dessas 60 vezes foram 48 jogos de 90 minutos. É humanamente impossível você querer que o William, que comece a temporada e o Campeonato Brasileiro, termine jogando o Brasileiro da mesma forma que ele começou. Não tem jeito. E aí é responsabilidade de você não ter reservas. Com todo o respeito que merecem os jogadores Elivelton Palacios e Wesley Gasolina, eles eram espectros, na verdade, da lateral direita. Tanto que, em uma das situações, o Ramiro chegou a ser improvisado como lateral direito. Então, nesse aspecto, quando a gente olha o que o Fagner é capaz de entregar querendo jogar futebol aos 35 anos, o Cruzeiro ganha, para mim. Porque, de fato, ele vai ter um lateral utilizável, para que o William não precise de se jogar da maneira que jogou nesse ano de 2024. É esperar para ver, Elton. Primeiro, parabéns pela pesquisa aí. Você fez uma pesquisa longa para pegar os 48 jogos de 90 minutos. A gente gosta de fazer esse tipo de exercício. Do William, parabéns pela pesquisa. Excel tá em dia, né? Eu gosto desses números. Esses números, assim, trazem muita coisa. Até para debate. Sim. Até para debater, esses números são muita coisa. São 48 jogos de 90 minutos. De 90 minutos é muita coisa. E é isso que o torcedor não vê, né? Isso, O cara fazer 60 jogos na temporada. Exato. Porque muito torcedor, assim, claro, uma bolha de torcedores, você fala assim, o William não é mais aquele. Mas olha a informação do valor. De fato, olha a informação não tem como do valor. ser. É que às vezes a gente, no calor de rodada após rodada, a gente vai, a temporada tá desgastante para todo mundo, tá chegando aquele período. Mas a gente, pegando números frios, a gente comprova isso. Tiagão, então, na sua visão, tudo isso que o Valu colocou pra gente, na sua visão, o Fagner, ele tem esse entendimento que ele chega para ser um reserva ou para compor um elenco e ser importante ao elenco e não, eu estou indo pro Cruzeiro para ser o titular. Você vê essa possibilidade ou não? Ele entende que ele vai ser para compor esse elenco forte do Cruzeiro para 25? Não, eu acho que é sim para compor, né? Acho que para chegar e ser titular ele tem que jogar muita bola, né? Questão física toda. Eu não traria o Fagner também, viu? Tem alguns pontos que me preocupam, né? Você elevar demais a idade do plantel do Cruzeiro, um jogador de 35 anos, chega para ser reserva. Mas talvez essa opção de reserva não poderia ser o Doriva, com excelente lateral direito, estava na base do Cruzeiro, quem sabe que não pode ser... Que o torcedor já pede na atual temporada, né? Sim, e eu acho assim, né, que tem muitos que falam, mas às vezes em um grande jogo ele pode não demonstrar um bom futebol. Mas aí você pode fazer a gestão do grupo, né? Pode colocar ele em jogos menores, Campeonato Brasileiro, para ir pegando essa rodagem e no dia que precisar, o garoto está pronto. Acho que o Cruzeiro, em algumas oportunidades, ele está perdendo as chances de aproveitar alguns jogadores da base, exemplo do Pedrão, que está indo para o Avaí. Acho que poderia ser um zagueiro, obviamente, para não ser o titular, a primeira opção no banco de reservas, mas sim para compor esse time do Cruzeiro. Eu acho que o Fagner vai chegar para ser um reserva, é um bom nome, né? Querendo ou não, mesmo não aprovando aí, eu acho que é um bom nome para colocar nesse plantel do Cruzeiro. O plantel ganha em experiência, mas eu ainda coloco essa questão. Acho que talvez você dá oportunidade para o Doriva rodar o garoto seria aí um nome oportuno para essa reserva do Cruzeiro. Clarinha, é essa questão que o Valu trouxe. É isso aí, torcida celeste. Eu tô chegando com tudo nessa sexta-feira. Tem muitas novidades. O Cruzeiro está super aquecido no Mercadão da Bola. Tem muitos jogadores que estão chegando, outros que podem chegar, né? O primeiro já chegou, lateral experiente, lateral direito, Fagner. Eu não contrataria, mas já que o Pedrinho BH, junto com o Alexandre Matos e também o Fernando Diniz, né? Que foi o técnico, eu fui atrás dessa informação, né? Fiquei sabendo que o treinador Fernando Diniz pediu a contratação do Fagner. Então, assim, é mais uma contratação chegando, né? Cruzeiro mira também a contratação do zagueiro Fabrício Bruno, quer dar um chapéu histórico, né? A ideia do dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho BH, é aumentar um pouquinho mais a proposta, que a primeira proposta é de 5 milhões de euros. Para quem não sabe, já foi recusada. Então o Cruzeiro promete fazer uma outra investida, aumentar um pouco mais, né? O jogador está balançado, o jogador quer retornar para sua casa, até porque o Fabrício Bruno tem a sua família, mora aqui em Minas Gerais. Então, assim,
seria uma baita contratação, um jogador de seleção, né? É um cara que ficou muito tempo, né, jogando como zagueiro titular da zaga do Flamengo, então assim, chega para ser titular absoluto dessa equipe do Cruzeiro. A gente tá vendo aí diversos jogadores, o Evaldo não deu conta do recado, né? Então assim, o Fabrício Bruno chega para ser o grande xerife, né? Então é assim, é um jogador pronto. Tem muita gente falando que o Cruzeiro pode, né, ir atrás, fazer todos os investimentos nesse zagueiro do Vélez, só que é um zagueiro que ainda está o quê? Em lapidação, não é aquele cara chega pronto, aquele cara promissor. É um zagueiro muito promissor, né? Tanto que o River Plate, o Boca Juniors, tentaram, né, tirar esse zagueiro do Vélez, só que o Vélez não quis vender nem para Boca Juniors, nem para o River, então o Cruzeiro está monitorando. Eu não acredito que venha os dois zagueiros, eu acho que um só desses dois, ou o Fabrício Bruno, ou esse do Vélez, canhoto, muito bom de bola, né, é um zagueiro promissor, possa chegar aqui na Toca da Raposa 2, então assim, ó, o Cruzeiro se movimentando, vai ter a apresentação do Dudu, depois do Gabigol, né? Então assim, o Cruzeiro se fortalecendo cada vez mais. Eu tô muito confiante que esse ano, né, possa ser um ano assim de mudança, de virada de chave para o torcedor cruzeirense. O Cruzeiro mira grandes coisas nessa temporada, títulos, né, que é o que todos nós queremos. Quem não quer ver o Cruzeirão ganhando título de novo, um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, enfim, né? Isso aí já seria uma marca histórica para o torcedor do Cruzeiro, que não imaginaria uma mudança no clube tão rápida, né? O Cruzeiro brigou para não cair para a Série C e olha, hoje o Cruzeiro contratando o Dudu, Gabigol, então assim, a gente tem que bater palmas para o Pedrinho BH, comprou a SAF, comprou, né, as porcentagens do Ronaldo e está fazendo do Cruzeiro uma potência. Vamos torcer para que o Cruzeiro continue crescendo cada vez mais. Então é isso, torcida celeste. Se inscreva no canal, deixa o like. A qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!